Eu já queria a análise do Josias e do Thales sobre esses dados, né? O Josias e o Thales também já leram a reportagem completa. Vamos lá, Josias. O que significa esse privilégio no Brasil, né? Como combater isso? Quando a gente olha esses juízes, eles estão ilegais fazendo isso? Não, mas é uma coisa que já cai na conta deles. Como é que você analisa esses dados que o Thiago Mali traz para a gente hoje na manchete do UOL? Os dados iluminam uma excrescência do Brasil, né, que é a excrescência do supersalário, e o problema do orçamento do Estado brasileiro, que é antigo, ele não está só no térreo, né, ele está na cobertura. Ali, né, no teto, o céu é o limite, né? O teto virou um outro nome para o céu. Então, nesse céu brilham esses penduricalhos. E é assombroso a gente constatar que já ultrapassa os 13 bilhões por ano a soma dos valores que são pagos acima do teto constitucional para mais de 36 mil servidores, né? A maioria deles juízes, que deveriam se preocupar com a rigidez das leis. Então, a percepção, Fabíola, de que foi abolido no âmbito da administração pública o ponto de exclamação. Ninguém se assusta com mais nada. Então, no Brasil, todos são contra a desigualdade social. Mas sempre que o cinto aperta, ressurge aquela conversa, aquele lero-lero de que um salário mínimo um pouco menos ridículo já ameaça a previdência social, ameaça a saúde econômica do país. Aí mudam-se as regras do reajuste do mínimo, enxuga-se o orçamento social, como foi feito no final do ano passado, e todo mundo é a favor da responsabilidade fiscal, desde que não se toque nos privilégios dessa cobertura que está roçando o céu do privilégio, né? Alega-se, e é uma verdade, que no orçamento trilionário, esses super salários são irrisórios, são ali um asterisco. Agora, não se pode ignorar o poder persuasivo do mau exemplo, né? Um privilégio vai sempre puxando o outro. Então, essa casta do funcionalismo convive com congressistas que comercializam emendas orçamentárias, convivem com empresários que articulam mimos tributários para si mesmos, e no chão batido do orçamento, as leis sempre são maleáveis. Sempre são maleáveis. Agora, no céu, nessa cobertura, os direitos, depois de adquiridos, eles viram dogmas religiosos. Ninguém toca, ninguém discute, ninguém questiona. Quando questiona, é sufocado o debate, né? Então, o Brasil da cobertura, ele só costuma se preocupar com o julgamento do próprio espelho. E o espelho, sabemos todos, é sempre indulgente, né? Tem sempre uma justificativa para qualquer arranjo. Então, você pergunta, Fabíola, como é que vai resolver isso? A experiência mostra, muitas tentativas já foram feitas, que só o ronco da rua pode trincar essa autoimagem que a casta do funcionalismo faz de si mesma, né? Essa gente vai continuar ordenhando o orçamento federal, enquanto a rua não rugir, né? E agora, o excesso de disfarçatez pode até estimular a opinião pública a exercer essa importância que deveria se autoatribuir, né, mas que não se atribui em toda a plenitude. Talvez depois do carnaval a sociedade acorde, né? Agora a sociedade está fervendo, mas está fervendo em função do carnaval. Há motivos para outro tipo de fervura, né? Mas eu tenho convicção de que enquanto não houver um movimento social contra esses privilégios, eles não vão acabar, porque eles sempre encontram os defensores, tudo está dentro da lei, eles próprios fabricam as leis que ajeitam os seus privilégios, então é preciso que a rua reaja. Do contrário, isso não acaba não, Fabíola. Você também vai por aí, ô Thales, acha que a indignação, né, pode ser o caminho para acabar com esses privilégios no país? E quando a gente vê os números, né, quando a gente olha nessa reportagem, é muito assustador, porque é gigantesco, né? Tá desligado o seu som, Thales. Único... É duro. O único caminho é a desoneração. Se a gente for depender dos congressistas e especialmente dos juízes, não sai. Não se muda isso. A gente foi votada uma lei reduzindo os supersalários no final do ano passado. O lobby dos juízes conseguiu derrubar, conseguiu manter privilégios para eles. Olha,
é muito privilégio para poucos privilegiados. Se a gente fosse parafrasear o Mário de Andrade, Macunaíma, aquele anti-herói dele, a gente diria que muitos privilégios para poucos privilegiados, os males do Brasil são. É essa situação, é como se fosse naquela época era saúva, muita saúva, mas agora são muitos privilégios para poucos. Esses poucos, olha, são 13 bilhões calculados nessa matéria, excelente matéria, nessa matéria, são 13 bilhões gastos ano passado com os excedentes, com os penduricalhos. Se você somar outros privilegiados, a folha, a desoneração da folha de pagamento, são quase 100 bilhões. Então, o Brasil, aí a gente fica discutindo ali, não, precisa cortar 50 bilhões do orçamento para poder zerar. Aí o mercado diz, se não cortar esses 50 bilhões, vou estourar a taxa de juros, vou derrubar o real, o dólar vai explodir, tudo isso nas costas do trabalhador. E esses super privilegiados, não é possível que... Eu outro dia vi aí o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal explicando o quanto a justiça tem poupado dinheiro do Brasil, etc. Não é possível que ele não veja que 94,9% dos juízes ganhando acima do teto, que esses juízes, que isso daí não seja um problema sistêmico, que não esteja a justiça brasileira num problema sistêmico. São 94,4% dos juízes, 99,3% dos procuradores e promotores públicos. É uma loucura, e a gente não tem... A nota do STF sobre esse caso, ela é um escárnio. O STF disse o seguinte, a Justiça não apoia pagamentos ilegais e ilegítimos. Ou seja, que esses pagamentos além são todos legais, são todos legítimos. Não há legitimidade que explique isso. Não há legitimidade. Então, estamos na mão dessa gente, do lobby dos juízes, sobre o Congresso poderoso, e eles tiram de quem não tem poder para beneficiar a eles mesmos. Ô, Tiago, o que me chama a atenção ao olhar a reportagem completa, e até mesmo esse vídeo, né, que a Amanda também participa, é a naturalidade e como o processo ocorre dessa maneira normal, né, que é isso que o Thales está falando, não é legítimo e tudo mais. Mas nenhum desses juízes, mas eles procuram isso, as coisas vão caindo no contra-cheque deles, né? Não é isso, é natural, assim, você tá ali, caiu no seu contra-cheque, esses penduricalhos vão grudando, né? Tem essa ilustração maravilhosa que vocês fizeram da árvore, né? Que são esses galhos que vão vindo, e isso tudo vai grudando no salário deles, naturalmente, faz parte do processo normal, não é isso, Tiago? Exato. Mas assim, para começar a grudar esses penduricalhos, Fabíola, como você bem descreve, há, antes disso, associações, por exemplo, de magistrados ou de promotores e procuradores, que acabam sempre indo aos conselhos, como o Conselho Nacional de Justiça ou o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, pedir esses adicionais, né? Ou pedir que algum adicional criado por um tribunal ou por um órgão do Ministério Público seja estendido a outras categorias. Então, há um trabalho dessas associações de pressão ali que vão aos conselhos pedir que esses penduricalhos sejam instituídos para todos os integrantes da magistratura, do Ministério Público, e os conselhos, aí também uma questão institucional, os conselhos eles são formados em sua maioria, o Conselho Nacional de Justiça, a maioria dos integrantes é juiz e acaba se beneficiando de adicionais quando eles
determinam que eles sejam incorporados, esses penduricalhos. O Conselho Nacional do Ministério Público também, ele tem, na maioria dos seus representantes, integrantes do Ministério Público, promotores, procuradores. Então, há também um interesse em que esse tipo de benefício seja passado, né, que seja aprovado. Como bem lembrou ali o Thales, a gente teve, no final do ano passado, uma PEC tentando cortar esse tipo de adicional, esse tipo de penduricalho. Ela foi desidratada, acabou passando a PEC, mas foi desidratada, o que os especialistas indicam é que a mudança, no final das contas, é praticamente nula. O governo diz agora, né, que vai tentar novamente neste ano. O Ministério da Fazenda incluiu os supersalários, enfim, entre as suas prioridades, lidar com os supersalários entre as suas prioridades. A gente ainda precisa ver o que vai ser proposto sobre isso, mas há uma dificuldade muito grande de, no Congresso, você passar medidas que restringam esse tipo de coisa. Foi uma invasão ali de lobby, né, do judiciário, especialmente no final do ano passado, quando o Congresso começou a discutir esse assunto. Esse é um assunto que tem uma discussão longa de anos e anos e continua se instituindo novos adicionais, novos privilégios, novos penduricalhos que acabam fazendo com que o salário supere o dos ministros do Supremo. Só para esclarecer aqui também, a gente acabou comparando, Fabíola, o salário, a remuneração líquida, né, que é o que cai efetivamente na conta dos ministros do Supremo e o que cai efetivamente na conta dos outros juízes e promotores. Por que a gente faz isso? Porque, em termos de salário, o que é chamado de salário no funcionalismo público, que é o subsídio, ninguém, de fato, supera ali e a lei é respeitada, né? Ninguém supera o teto constitucional. Só que o que acontece? O espírito da lei é que ninguém receba mais do que os ministros do Supremo. E aí você tem esse monte de adicional sendo instituído numa categoria chamada indenização, e essa categoria pode superar o teto do Supremo sem que a lei seja ferida. Então, toda vez que se institui um novo benefício desse, na verdade, na maioria das vezes que se institui um novo benefício dele, eles instituem nessa categoria de indenização para que o teto não corte os benefícios. Então, é necessário um olhar mais atento a esse tipo de coisa. Como a gente vê nos gráficos, vem subindo ano a ano o percentual de juízes, de promotores que recebem mais do que os ministros do Supremo. É porque vem sendo acrescidos esses penduricalhos, esses benefícios também ano a ano, de forma muito rápida. Então, o que a gente tenta mostrar na reportagem é a que ponto chegamos com tudo isso acontecendo. Ô Thiago, para até que a gente possa trazer mais detalhes aqui para a nossa audiência, as pessoas falam, nossa, mas como é que vocês conseguiram esses números? Vamos revelar um pouquinho os bastidores dessa série, que eu acho muito interessante. Eu fiquei bem impressionada com os números, né? Vocês analisaram 56 milhões de contra-cheques. E eu falei, como que eles fizeram isso, né? Vocês usaram inteligência artificial. O que vocês usaram para fazer essa análise de 56 milhões de contra-cheques de servidores, né? E foi através dessa análise que vocês chegaram nesses números. Conta um pouquinho para a gente sobre os bastidores da reportagem, Thiago. Com certeza. A gente muitas vezes fala, né, nós jornalistas, ficamos falando da importância da transparência pública, da transparência de informações dos órgãos públicos, e às vezes isso fica meio etéreo, né? A gente não tem uma noção do que isso significa. Essa análise só foi possível por conta de uma série de mecanismos de transparência que ao longo dos anos foram sendo colocados. Então, você tem hoje, entre funcionários da ativa e aposentados, por exemplo, no governo federal, no Executivo Federal, 1.200.000 funcionários. Pelo portal da transparência do governo federal, você consegue baixar todos esses dados dos contra-cheques de todos os funcionários, os da ativa e os aposentados, para analisar, e você tem um contra-cheque desses por mês, então você vê como que isso vai se acumulando. A gente fala bastante sobre questões e problemas da justiça, mas é preciso reconhecer que nos últimos anos o Conselho Nacional de Justiça deixou no site deles um painel
onde é possível consultar a remuneração também de todos os magistrados ali do Brasil que estão ligados ao Conselho Nacional de Justiça, que são todos menos o STF, né? E por ali também você pode baixar todas as bases de dados com o salário dos servidores. No Ministério Público é mais complicado, porque você não tem... O Conselho Nacional do Ministério Público, ele não deixa transparente esses dados para um acesso unificado, né? Não tem um lugar só isso. Tem que entrar em Ministério Público Estadual por Ministério Público Estadual para baixar essas informações. E aí a gente teve uma ajuda de uma ONG muito importante nesse processo de transparência, que é a Transparência Brasil. Eles têm um projeto chamado Dados JusBR, em que eles baixam esses dados de vários ministérios públicos estaduais e também baixam os dados do CNJ de vários tribunais, padronizam eles e deixam de uma forma mais tranquila para consultar. Mas, de fato, Fabíola, você está dizendo, é um volume muito grande de informações. Não sei, enfim, se os nossos espectadores usam Excel ou alguma ferramenta de planilha de dados, não dá para você fazer essa análise ali nesse tipo de ferramenta, porque quebra, né? O seu computador fica travado ali se você for fazer uma coisa disso. A gente usa na reportagem... Dá aquele famoso pau no computador, né? Como a gente fala, pau. Vai. Aquilo que você não consegue fazer mais nada. Você tenta abrir uma base de dados dessa do computador, você não consegue fazer mais nada. E para isso existem softwares, não é inteligência artificial, mas são softwares de estatística, que eles são feitos especificamente para lidar com bases muito grandes de dados. Então, a gente usa um software de estatística chamado R, no qual a gente consegue carregar essas bases de dados todas para fazer os cálculos e as comparações. Porque imagina, a gente fez uma média salarial dos contra-cheques de funcionário por funcionário público. Para comparar com qual foi a média de remuneração líquida, né, dos ministros do Supremo, a gente fez a média de remuneração líquida de cada um dos funcionários públicos que está na base de dados. É um processo longo, assim, vamos dizer, em termos de dados ali, sem softwares mais específicos para esse tipo de coisa, não daria para fazer mesmo. Parabéns, viu, Thiago? Parabéns, e é muito legal, né? Aqui tá todo mundo que admira jornalismo, a gente tá sabendo que tá todo mundo trabalhando nessa série, né? Todo mundo acompanhando isso. E vem mais por aí, né? A gente tem aí vários capítulos. Você pode soltar pra gente um spoiler aí do que vem mais pela frente? Posso. Enfim, a gente, nas próximas semanas, diariamente teremos reportagens sendo publicadas no UOL, dessa série do Brasil dos Privilégios, enfim, falando um pouco de supersalários, falando de tribunais que tiveram pagamentos de mais de R$1 milhão em alguns contra-cheques mensais ali de juízes, falando um pouco mais desses calouros que já recebem mais do que os ministros do Supremo, mostrando detalhes disso, mostrando também os tribunais com a maior média de remuneração, os tribunais com as menores médias de remuneração, e o spoiler é que, por incrível que pareça, o STF é um dos tribunais com menor média de remuneração. Você vê a loucura que a gente chegou, né? Os ministros do STF estão entre os que menos recebem ali. E você tem mais reportagens analíticas. A minha colega Amanda, que também está ali no vídeo, ela fez uma reportagem ótima sobre aqueles bônus, né? Os honorários de sucumbência da AGU ali, mostrando também como que aqueles honorários podem fazer o salário dos advogados da União superar o teto, enfim, e a gente explica de uma maneira muito mais detalhada e muito mais detida como que, historicamente, esse tipo de benefício, esse tipo de adicional foi sendo criado, como foi sendo incorporado e o porquê a gente chegou onde chegamos hoje, né? Onde a gente chegou hoje com essa questão dos supersalários, com esse impacto relevante ali em termos de custo e mais relevante ainda em termos de exemplo, como comentou o Josias. É isso, Thiago, parabéns pelo trabalho para você e para toda a equipe. Pelo jeito a gente vai continuar se falando aqui e até a próxima. Obrigado, Fabíola, Josias, Thales, eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço. É isso, ó, você acompanhou aí o Thiago Malha ao vivo, mas eu recomendo super a leitura da reportagem, tá muito boa, com todos esses detalhes, o início dessa série Brasil dos Privilégios, que a gente tem a honra de apresentar a partir dessa semana, a partir de hoje,
aqui no UOL. Só mais um ponto, Josias, que até tem algumas pessoas perguntando aqui, só rapidinho para você responder para a gente. A gente ouve muito o Haddad, né, o ministro da Fazenda, falar sobre super salários e tudo mais. O governo federal pode fazer alguma coisa em relação a isso, Josias? Pode propor, né? E o Haddad efetivamente estava com essa intenção. Propôs, o tema foi analisado no Congresso, já tinha sido antes do Haddad, o Paulo Guedes falou em reduzir supersalários, houve uma iniciativa de um parlamentar. Ocorre que o debate sobre supersalários no Congresso ele é sempre desvirtuado pelos lobbies, né? Num dos projetos em que se discutia a necessidade de reduzir supersalários, foi apresentado na Câmara, até aprovado na Câmara, incluiu-se um artigo que institucionalizou 32 exceções. Então, falava-se de cortar os supersalários, limitar, como prevê a Constituição, ao salário máximo, que é a remuneração do ministro do Supremo, mas aí colocaram 32 exceções. Exceto para isso, exceto para aquilo. Ao colocar no projeto as 32 exceções, o projeto legitimou ainda mais os supersalários. Então, desvirtuou-se uma iniciativa que poderia ser meritória. Por isso é que eu disse, Fabíola, que se não houver uma reação social que seja vigorosa, isso não acaba, porque no Brasil, sempre que um privilégio é criado, ele vira uma religião, aquilo vira um dogma, e as pessoas não abrem mão mais daquele privilégio, ao contrário, vão aumentando o privilégio. Então, cria-se um, amanhã cria-se outro, e como o judiciário tem a liberdade para criar os seus próprios penduricalhos, isso não tem limite, não é? E não é só o judiciário, Fabíola. Eu estou com a perspectiva de que essa série vai nos trazer outros casos, né? Há generais ganhando acima do teto, general ganhando mais de 300 mil num único mês, há juiz ganhando mais de 1 milhão num mês, há distorções também na Câmara, no Senado, nos tribunais de contas dos estados e o Tribunal de Contas da União, na Procuradoria-Geral da República, nos ministérios públicos estaduais. Então, generalizou-se a perversão salarial no serviço público. Imagina um juiz recém-aprovado em concurso ganhando mais que o ministro do Supremo. Isso não faz nexo, não tem lógica, porque a lógica das carreiras na iniciativa privada e no serviço público deveria ser a do sujeito que entra na base da organização empresarial ou estatal e vai crescendo aos poucos, à medida que vai evoluindo, adquirindo experiência. Mas aqui não, o juiz entra e pouco depois está ganhando mais que ministro do Supremo. Isso não tem lógica, Fabíola.